Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um Entre Amigos, o lugar onde a gente aprende junto sobre o amor de Deus. Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso estudo semanal. O estudo de hoje é chamado Encontros com Jesus. Nós vamos estudar de uma maneira detalhada 3 pessoas que se encontraram com Jesus e nunca mais foram as mesmas. E, na realidade, todas as pessoas da Bíblia que se encontraram com Jesus nunca mais foram as mesmas. Então, estou muito animado hoje de estudar a Bíblia com esse grupo maravilhoso de pessoas. São amigos meus que a gente já estuda a Bíblia há muito tempo. E a proposta nossa é bem simples. A gente acha que você tem que aprender de Deus na Bíblia. E nós somos todas pessoas leigas, apaixonadas por Jesus. E a gente busca na palavra de Deus descobrir a vontade dele e descobrir o seu caráter. Então, eu gostaria de apresentar nossos amigos que vão estudar a Bíblia com a gente hoje, mas eu vou apresentar de uma maneira diferente. Eu vou deixar eles se apresentarem e vou dizer o seguinte: por que eles não fazem isso? Falem o seu nome e falem, por exemplo, se você tivesse um superpoder, qual superpoder seria? Então, eu vou começar. Eu sou o João Peregrino e o superpoder que eu gostaria de ter é de fazer o Ctrl+Z do computador, que é aquele undo. Se você fez uma coisa errada, você volta para trás. Se eu tivesse esse poder, eu estaria feliz da vida. E você, Pitu, qual que seria o seu superpoder? Bom, meu nome é Pitu, meu apelido é Cláudio Aguilar. E quando criança, meu super-herói favorito era o Homem-Aranha. Então, meu superpoder é de poder grudar na superfície e andar em qualquer superfície aí. Parede acima. É o poder do meu filho. Esse é o poder que meu filho quer também, viu? Regiane, e você? Qual é o seu superpoder? Meu nome é Regiane Aragon. O meu superpoder é parecido com o seu, João. Eu gostaria de voltar no tempo. Mais que tudo para mudar coisas. Esse é o que eu mais gostaria de fazer na minha vida. Certo. E você, Paulo, qual que seria o seu superpoder? Ok, eu sou Paulo Lutke, era viajar no tempo. Seria o poder que eu gostaria de ter. Bem fácil, né? Muito fácil. Beleza. Hoje nós vamos aprender sobre os superpoderes de Jesus, né? E nós temos 3 histórias, 3 pessoas que não são pessoas que você imaginaria que a gente iria estudar. O primeiro nós vamos estudar sobre a mulher samaritana, com o Paulo, e depois com a Regiane vamos estudar Mateus, que é uma história fascinante. E o último com o Pitu, eu não vou falar para vocês, que vai ser uma surpresa. Vai ser um personagem que você nunca imaginaria que você iria estudar no estudo bíblico que nós vamos estudar hoje. E eu prometo para você que vai ser uma bênção, você vai conhecer Jesus de uma maneira muito especial. E eu queria só lembrar que o propósito dessa lição é que a gente aprenda princípios de como Jesus lidou com as pessoas, para a gente aprender a ser agentes de esperança, para no nosso tratar com outras pessoas a gente possa abençoar e ser o amor de Jesus para essas pessoas. Então, antes de começar esse estudo, eu vou convidar a Regiane para fazer uma oração para a gente. Vamos orar. Querido Deus que estás nos céus, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que nós temos de te conhecer, pelo privilégio que nós temos de conhecer a Jesus e, através dele, conhecer como o Senhor nos trata, como o Senhor nos vê. E nós te pedimos, Senhor, nesse momento que o Senhor possa estar conosco ao estudarmos a sua palavra entre amigos, e que o seu Espírito possa tocar não somente os nossos corações, mas os corações das pessoas que assistirem essa lição, essas histórias, essas experiências, que elas possam ser tocadas por Ti, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, antes de começar, eu só queria colocar um verso bíblico que, obviamente, é de Pedro. Quem poderia ser? Eu não sei se fosse Pedro, que eu acho que foi um dos que mais foram transformados pela graça de Jesus. Então, eu queria ler com todos vocês, segundo Pedro, no capítulo 1, verso 16 ao 18. Eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje. Segundo Pedro, capítulo 1, verso 16 a 18. E diz assim: nós não estávamos contando coisas inventadas quando anunciamos a vocês a vinda poderosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois, com nossos próprios olhos, nós vimos a sua grandeza. Nós estávamos lá quando Deus, o Pai, lhe deu honra e glória. Ele ouviu a voz da suprema glória dizer: esse é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Nós mesmos ouvimos essa voz que veio do céu, quando estávamos com o Senhor Jesus no Monte Sagrado. Então, veja bem, Pedro e os discípulos, eles tiveram
não só um encontro, tiveram vários encontros com Jesus, e eles foram sendo transformados aos poucos, e nunca mais foram o mesmo, e nunca mais conseguiram viver uma vida normal de um pescador ou de um cobrador de impostos. Então, hoje, nós vamos estudar, primeiro, com o Paulo, o encontro de uma mulher que foi para o poço buscar água, que é uma coisa que hoje para nós é bem simples. Você abre a torneira, tem água. Naquela época, você tinha que ir num poço buscar água. E essa mulher, ela não era do povo judeu, mas ela teve um encontro que marcou a vida dela. Então, agora eu vou passar para o Paulo e ele vai explicar para nós por que esse encontro foi tão marcante. Paulo, com você. Obrigado, João. Vamos lá, vamos ler João 4:27, nova versão internacional. E aqui diz assim: naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: o que queres saber? Ou por que estás conversando com ela? Uma das razões que gostaria de viajar pelo tempo é de ouvir e saber o que Jesus falou. Porque, vejam bem, o Evangelho de João, por exemplo, que eu acabei de ler, você pode ler, depende de quão rápido você lê, você pode ler em 2 horas. Jesus ficou 3 anos com os discípulos, aproximadamente. Okay? O que Jesus falou nesses 3 anos? Muito mais do que está escrito aqui. E essa mulher, são poucos versos, são versos de poucos minutos, Jesus poderia falar tudo que está aqui, mas creio que Jesus falou muito mais tempo. E o que ele falou? Não sabemos tudo, mas o que nós sabemos é importante. Os discípulos estavam surpresos por ver eles conversar com essa mulher. Pelo menos 3 razões para isso. Essa mulher era samaritana. O povo de Israel, as 10 tribos perdidas de Israel, né? Eles se separaram e foram conquistados depois pela Síria no 8º século, se não me engano, 722. Okay? Eles foram conquistados pela Síria e houve uma mistura. Mesmo antes de ser conquistado pela Síria, houve uma mistura do povo judeu com o povo local, o povo samaritano, e o povo, através de casamento, e o povo judeu começou a praticar um pouco da religião que eles tinham, né? E se distanciaram muito da religião judaica. E essa mistura, né, trouxe não só o distanciamento de doutrina, vamos dizer, mas também de povo, né? Os judeus não consideravam mais os samaritanos como parentes ou parentes distantes nessa mistura, porque a Síria tinha o costume de mudar o povo de lugar, né? Ela enviava o povo conquistado para um outro país, daquele país trazia para cá, né? Trouxe alguns para a região onde era o Reino do Norte, Israel, e depois Israel foi para outro lugar. Por isso que alguns falam sobre as 10 tribos perdidas de Israel, né? E é interessante que depois esse povo samaritano, eles queriam participar da construção do templo e não foram permitidos que participassem da construção do templo. Então houve um distanciamento ainda maior, ok? E realmente eles não conversavam. Não era questão de não ser amigos ou não ser família, é de não conversar realmente. O povo judeu ele dava a volta para não passar pelo território samaritano. Apesar que nessa época de Jesus os samaritanos adoravam o mesmo Deus, okay? Eles eram monoteístas nessa época, mas tinham o próprio lugar de adoração, né? E não era seguido pelos judeus. Então essa era uma razão muito grande para Jesus não falar com essa mulher. A segunda coisa é para ser mulher, simplesmente por isso. Né? Na cultura judaica e do Oriente Médio, hoje ainda, né? Um homem não pode falar com uma mulher a sós. Isso seria uma coisa que não é aceitável, especialmente para aquilo que esperavam, que era o Messias, Jesus Cristo. Né? Então seria. E o terceiro motivo que Jesus não deveria falar com essa pessoa, que ela era de uma moral duvidosa, né? Nós aprendemos que ela era amante de um homem casado,
já tinha tido 7 esposos, ou coisa parecida, e ela era mal falada, né? É como se uma pessoa que, quem sabe, na vizinhança, ninguém falaria com ela. E ela foi buscar água na hora mais quente do dia, na sexta hora, que seria mais ou menos, não seria o meio-dia lá, porque lá onde começava às 6, então é o meio-dia, a hora mais quente, onde ninguém ia buscar água, ela ia buscar água, porque ela realmente não podia ter contato com as pessoas, né? É interessante que eu gosto muito de imaginar Jesus lidando com pessoas naquela época, especialmente com essa mulher, porque ele não se preocupou com a aparência, com que os discípulos olhariam para ele depois, quando ele visse que ele estava conversando com a mulher, mas se preocupou com a necessidade daquela mulher. É pensar nisso. A gente cresce numa família, e na nossa família tem uma cultura, né? Como nós conversamos com outras pessoas, as pessoas, às vezes, que pensam como nós, as pessoas que não pensam como nós, as pessoas de outra raça, as pessoas de outro idioma. Nós temos uma certa cultura e cada pessoa, às vezes, lida de uma maneira diferente. Mas, geralmente, nós não queremos ser muito diferentes da nossa família, ou dos nossos amigos, né? Ou da nossa igreja, como eles pensam, como eles agem, né? Nós queremos ter uma semelhança, ok? E Jesus aqui não. Jesus pensou e se preocupou somente com a necessidade dessa pessoa, que apesar de estar vivendo a vida que não seria ideal, estava aberta para receber o verdadeiro amor de Deus que aparentemente ela não conhecia. E quando Jesus falou da água da vida, e quando Jesus, sabe, eu posso imaginar o sentimento que vai nessas palavras de Jesus, sentimento de carinho, de amor, de aceitação, de reconhecer que ela também é filho de Deus, é uma filha de Deus. Hoje nós estamos numa certa guerra, né, de racismo em volta do mundo, nacionalismo, né? É incrível como o nacionalismo está crescendo ao redor do mundo, seja na África, seja na Ásia. Você, como estrangeiro, você tem uma séria dificuldade, simplesmente por ser estrangeiro, né? Não se aceita. Você vai conversar com as autoridades, você tem que ser bem humilde, bem simples, porque senão eles não vão te atender, não vão conversar com você. Uma questão de nacionalismo está crescendo muito no mundo. E também a questão de eu contra ele, né? Nós contra eles. É uma questão. Se você age de uma certa forma, não, eu não posso participar com você. Não estou me referindo às atitudes, né? Estou me referindo à pessoa. Claro que nós não precisamos e nem podemos compartilhar de certas atitudes de algumas pessoas, né? De certo estilo de vida de algumas pessoas. Mas como separar o estilo de vida da pessoa? Como amarmos a pessoa, mesmo que nós não concordemos com o estilo de vida? Okay? Aí, eu creio que só pela graça de Cristo, só quando nós reconhecemos que nós mesmos não merecemos nada dele, mas que nós estamos salvos, temos essa alegria no coração da paz, porque somente pela misericórdia de Deus. E aí eu leio aqui um outro verso aqui, que é o verso 39 do capítulo 4 de João, e muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que eu tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles. E ele ficou 2 dias com eles. Veja bem, não é uma coisa assim só a distância. Ei, ok, eu vou te falar uma coisa aqui, mas não vem muito pertinho de mim, não. Ele ficou com eles 2 dias. É algo assim impressionante, né? E por causa da sua palavra, muitos outros creram. Eles disseram à mulher, agora cremos,
não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que esse é realmente o Salvador do mundo. Gente, é por aí, ok? Nós precisamos quebrar, ok? Essa separação que existe, mas somente pela graça de Cristo, somente para olhar como que Jesus lidava com as pessoas, e muitas delas que não eram aceitas pela sociedade daquele tempo. Muito bom, Paulo. Eu acho que a história da mulher samaritana, ela foi a primeira a proclamar o Messias, né? Se você pensar, ela foi a primeira a reconhecer que ele era Cristo, e ela estava esperando o Messias antes, né? E o fato dele ter passado 2 dias lá, né? Eu me lembro quando eu jogava vôlei de praia, na época eu não era nem adventista, eu não guardava o sábado, mas eu ia jogar nas cidades perto da minha faculdade, lá em Ourinhos, e você ia na sexta-feira, você ficava sexta, sábado, né? E geralmente você ficava alojado na casa de alguém. Era uma coisa bem pequena. E você acabava conhecendo a pessoa de uma maneira muito especial, não é? Porque 2 dias você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que comer, você vai ter que dormir, vai ter que tomar banho, não é? Então fica uma coisa muito pessoal. E para Jesus estar fazendo isso com os samaritanos, não é? Eu imagino os discípulos devem ter saído da zona de conforto de uma maneira bem especial. Então eu acho que as lições são muitas, né? Eu convido todos aí em casa que estão assistindo esse vídeo para ler essa história, para digerir com o Espírito e realmente aprender como a gente pode usar isso aí no nosso relacionamento com as pessoas. Muito obrigado, Paulo. Foi uma bênção essa tua explanação. Agora eu queria passar para a Rejane. Ela vai falar para a gente do chamado de Mateus, que é um dos meus personagens favoritos da Bíblia. E eu acho que Mateus, por ser um coletor de impostos, eu imagino a tensão que deva ser com os outros discípulos. E Jesus deve ter tido muito trabalho para harmonizar esse grupo todo, e foi muita coragem dele chamar uma pessoa como essa. Eu estou bem curioso para ver o que a Regina vai dizer para nós agora. Obrigada, João. Eu também gosto muito da história de Mateus, porque eu acho que a história de Mateus é um pouquinho da história de cada um de nós. Não que sejamos cobradores de impostos, mas nós vamos descobrir por quê, como que a nossa história se entrelaça com a história de Mateus, né? E Mateus era um cobrador de impostos. E a nossa realidade hoje é muito diferente da realidade daquele tempo. Ninguém gosta de pagar impostos. Se nós fizermos uma enquete, escrevam nos comentários quem está feliz em pagar impostos, eu duvido que nós vamos ter uma grande porcentagem de gente contente em pagar impostos, né? Nós estamos felizes, mas nós sabemos que existe uma necessidade, é um nosso dever, né, de pagar impostos, mas pessoalmente eu acredito que eu não precisava pagar 37% do salário, podia ser 20%. Né? Podia ser um pouquinho mais baixo. Mas eu não odeio os que cobram impostos, eu não odeio o governo por isso. Por que os cobradores de impostos eram tão odiados naquele tempo? É importante a gente entender um pouquinho do contexto histórico deles. E os publicanos, os cobradores de impostos, eles eram judeus, não é? Eles eram judeus trabalhando para os romanos. E os romanos, eles oprimiam os judeus com os impostos. Eles pagavam quantias exorbitantes. Eles realmente tinham que pagar aquele montante que era devido a cada um deles, e a parte desse montante eles tinham que pagar extra, né, que eram cobrados pelos judeus, que eram cobradores de impostos. Eles extorquiam os seus próprios concidadãos. Então, eles eram traidores, né? Eles eram considerados traidores, eles aumentavam a carga que já estava sobre os judeus. Sem contar que o livro Desejar de Todas as Nações diz que cada vez que eles olhavam um cobrador de impostos, eles se lembravam de que existia, da perda de independência que eles tiveram. Eles eram oprimidos e eles estavam sujeitos ao governo romano. Então, eram considerados traidores, eles enriqueciam às custas dos sofrimentos dos seus concidadãos, eram proscritos, né? E essa palavra proscrita, eu até fui no dicionário para dar uma olhada nela, ela tem uma carga assim, política grande, né? Eles eram inimigos públicos, não é? Eles eram desprezados, eram considerados escórias da sociedade, e a minha pergunta é, eles mereciam esse tratamento? Nós vamos deixar essa pergunta aqui no ar um pouquinho, depois nós vamos voltar nela, né?
A outra pergunta que eu vou fazer, e depois nós também vamos deixar por alguns minutos, é: você já se sentiu rejeitado? Não importa se você mereceu ser rejeitado ou não. A pergunta é: você já se sentiu rejeitado alguma vez? Merecendo ou não? Talvez Mateus merecesse ser rejeitado. Afinal de contas, ele escolheu a própria profissão, e quando você faz escolhas, você não pode escolher as consequências. As consequências naturais, elas vêm, e nós podemos escolher o que nós vamos fazer, mas não podemos escolher o que vai vir depois disso, não é? Nós não podemos escolher, ok, eu vou ser mal, vou ser traidor, e as pessoas vão me amar e me aceitar, me convidar. Não acontece assim, não é? Isso foi o que aconteceu, consequências naturais. Eu acredito que não existe nenhum sentimento pior do que o sentimento de ser rejeitado. De você entrar num lugar e sentir que não faz parte, que as pessoas te desprezam, sentir desprezado, sentir que não é bem-vindo. E eu acredito que viver com esse peso você morre aos poucos. Porque, no final das contas, eles tinham muito dinheiro, eles eram ricos, os publicanos. Não é? Nós temos outras histórias de outros publicanos na Bíblia que encontraram Jesus também, mas especificamente Mateus, ele era muito rico. E de que vale o dinheiro se você não pode nem compartilhar com ninguém? Se você não pode convidar pessoas para usufruir de momentos com você? Ele não era aceito, eles não podiam nem mesmo ir no mercado, eles não eram aceitos. As pessoas cuspiam neles, as pessoas jogavam pedras neles, eles corriam risco de vida pelo fato de ser publicanos. Então, era uma tremenda carga que eles passavam também, não é? Merecendo ou não, a gente vai deixar isso para depois, não é? Agora, o mais difícil é que eles não eram respeitados pelos judeus e também nem aceitos, e tampouco eram respeitados pelos romanos. Porque quando você é um traidor e as pessoas sabem, você não é respeitado por nenhuma das partes, não é? Então, isso significa solidão, não é? É solidão. Então, nós vamos ver que desse lado está, nós falamos um pouquinho do publicano e da realidade dele, de Mateus, nesse caso, nosso personagem. Por outro lado, estavam os judeus, orando e clamando por um Messias que viesse libertá-los do peso dos romanos, não é? Libertá-los dos romanos. O Messias chegou, e ao Messias chegar, ele se compadeceu do povo, desse sofrimento. Mas o Messias, ele não tem uma visão simplesmente eu vejo aqui, né, nesse foco, eu não vejo ao redor. O Messias, ele viu tudo, ele viu todos, ele chegou para todos, ele não veio para salvar os judeus, ele chegou para salvar os que eles queriam ser salvos. E quando ele chegou, ele viu quem? O cobrador de imposto. E ele viu o coração do cobrador de imposto, ele viu o coração de Mateus, no nosso caso, né? Agora, imaginem vocês a magnitude do escândalo quando o Messias chega e aceita o cobrador de imposto. Se ele fosse realmente Messias, eu acredito que passou na mente de muitas pessoas. Se ele fosse realmente Messias, ele saberia quem essas pessoas são. Como que ele pode aceitar o que está nos oprimindo? Isso não faz sentido. Eu vou mencionar aqui uma frase aqui do livro de O Desejado, e diz o seguinte: os fariseus haviam julgado Mateus segundo o seu emprego, mas Jesus viu nesse homem uma pessoa aberta à recepção da verdade. E quando Jesus vê o coração e vê que essa pessoa ela está aberta, tem o clamor por aceitação, e ele está pronto para aceitar a verdade, e Jesus não se preocupou com o escândalo. Na verdade, Jesus nunca se preocupou com o escândalo, né? Ele sempre esteve envolvido em escândalo. Isso deveria nos ensinar algumas lições a respeito de nós sermos sempre politicamente corretos, não é? Às vezes a gente prefere ser politicamente correto do que fazer o que é correto. E Jesus veio, ele quebrou moldes. E quando ele aceitou, ele chamou Mateus. Ele não simplesmente aceitou Mateus. Ele olhou para Mateus e ele chamou Mateus.
Agora, eu pergunto para vocês, qual é a importância de nós estudarmos a história de Mateus? Na história de Mateus, eu acredito que nós podemos entrelaçar a nossa história com a história de Mateus. E um outro verso que eu gostaria de ler para vocês também no Desejado, diz o seguinte: Jesus sabia que isso daria motivo de escândalo, o convidar Mateus, daria motivo de escândalo ao partido dos fariseus, comprometendo-o também aos olhos do povo. Então, Jesus não ia ficar bem com ninguém, só com Mateus. E aqui eu vejo também a história das 100 ovelhas, que Jesus deixou as 99 e foi lá salvar a uma que estava perdida. Mateus era, de um lado, os fariseus, do outro lado, todo o povo judeu, e aqui no meio, Mateus, sozinho. E Jesus achou que valeu a pena quebrar o molde, escandalizar o povo, escandalizar todos e ir lá salvar e resgatar Mateus. Ele sabia disso. Nenhuma questão política, entretanto, podia influenciar os movimentos. Para ele, as distinções exteriores não tinham valor. O que lhe falava ao coração era a sede pela água da vida. E o que aconteceu? Jesus foi convidado por Mateus para ir à casa dele. Agora, vocês imaginem a surpresa e o escândalo com os outros discípulos. Já existiam 4 discípulos, pelo menos, nesse momento. Os discípulos irem para a casa de Mateus com Jesus. E Mateus fez um jantar especial para Jesus e ele foi o convidado de honra. E o livro diz uma outra citação, que quando o Espírito Santo foi derramado e 3.000 se converteram num dia, isso anos depois, né, 2 anos depois pelo menos, houve entre eles muitos que tinham ouvido primeiramente a verdade à mesa dos publicanos, naquele jantar. Eu achei incrível isso, não é? Muitos publicanos se sentiram também parte. Agora, como é isso? Que alguém está nos aceitando? Ninguém nos aceita, e de repente esse homem que supostamente é o Messias está nos aceitando. Então, Jesus, ele veio para quebrar moldes, ele veio para salvar uma pessoa. Ele saiu do caminho para encontrar a mulher samaritana, né? Como disse primeiro o nosso irmão. E agora ele sai do seu caminho e vai encontrar Mateus e convida Mateus. Eu volto para aquela pergunta: quem de nós nunca se sentiu inferior? Quem de nós nunca se sentiu menos? Sentiu que a gente não encaixa? Quem de nós, por causa de coisas que nós fizemos, por causa do passado, nunca sentimos que não somos aceitos por Deus, não é? A boa notícia hoje é que a voz que te acusa e que te diminui, que me diminui, que diz que nós não somos dignos, essa não é a voz de Deus. A voz de Deus é aquela que diz: vem, segue-me. Essa é a voz de Deus. É a voz que chamou Mateus, é a voz que nos chama também. E o inimigo sabe que enquanto nós estivermos levando a bandeira de vítimas, nós não podemos levar a bandeira de vitoriosos. Não dá para levar essas 2 bandeiras ao mesmo tempo. Por isso que ele continua falando que nós não valemos a pena, Deus nos aceita. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós encontramos histórias como a de Mateus e a aceitação de Jesus. Nós não só é uma oportunidade para nós nos sentirmos aceitos, sentimos quem realmente nós somos, porque nós somos quem ele diz que nós somos. Nós não somos o que os outros dizem que nós somos. Não serve somente para isso, mas serve também para nós aprendermos como tratar as pessoas. Não é? Nós não podemos dizer que somos cristãos se nós não seguimos os métodos de Cristo. E o método de Cristo é aceitar, é amar. Não é? Algum tempo atrás, alguns meses atrás, eu participei de uma lição aqui, da Escola Sabatina aqui na minha igreja, e uma pessoa falou uma frase que eu gostei muito, um quote, né, que eu gostei muito. Ele disse assim: existiu um general que ele costumava matar
Ele falava, matem todos e deixa que Deus depois separa quem merecia morrer e quem não merecia. Né? E ele fez a pergunta assim, e nós como cristãos, quando você vê uma pessoa que é uma prostituta, você vê uma pessoa que é um homossexual, pessoas que a sociedade não aceita, o que nós devemos fazer? E ele falou o seguinte, eu vou usar o mesmo método que aquele general usava, ame a todos, deixe Deus separar. Deixe Deus julgar. Você ama todos, o nosso papel é amar. Que Deus julgue, não cabe a nós julgar. A salvação vem dele, o julgamento vem dele. Então, que nós possamos nos lembrar disso. Nos sentirmos aceitos porque ele nos aceita. E aceitar os outros, porque o nosso pecado talvez é diferente, mas não deixa de ser pecado. Né? E nós todos necessitamos a graça de Cristo. Obrigado, Regiane. Fantástico a gente ver até onde vai o amor de Deus, né? E para mim essa história me lembra muito a história de Zaqueu, né? Porque Zaqueu também foi rejeitado e era um cara muito rico também. E Zaqueu prometeu devolver boa parte do que ele roubou. Enfim, eu imagino que Mateus deva ter feito algo parecido. Mas o que me chama mais atenção é o trabalho de Mateus antes, como coletor de impostos. Ele devia registrar muitos débitos e coisas de contabilidade. E ele devia ter vários livros escritos, né, dos débitos das pessoas. Mas quando ele é chamado por Jesus, ele é chamado para escrever o evangelho de acordo com Mateus. Agora, se ele não tivesse sido chamado, você acha que alguém ia estar hoje, em 2020, falando dos registros de impostos de Mateus, né? Então, para nós é um alerta, né? Se Deus nos chama para fazer uma obra que é eterna, né? E o que mais me chamou a atenção é realmente a aceitação e o perdão de Jesus. Ele transforma, né? E então, agora eu gostaria de terminar hoje com o Pitu. Ele vai falar de um personagem que a gente não fala muito, mas é um personagem que, na minha opinião, foi onde o perdão de Jesus foi mostrado de uma maneira super impactante, talvez a mais impactante da Bíblia. Com você, Pitu. Olá a todos. O personagem que eu vou falar hoje é Judas. Um personagem que começou meio que como brincadeira com o João, de que eu ia falar, mas no final, quando pensei mais a fundo, me surpreendi com a história dele, né? Mas para começar, a atitude de Jesus para com as pessoas é algo que sempre me fascinou muito. Às vezes eu fico pensando, né, como é que Jesus respondia aquelas pessoas que ficavam testando a Jesus e tentando fazer aquelas perguntas com pegadinhas, mas sempre a resposta de Jesus era bem evidente e era perfeita, não deixava nenhuma margem de dúvida. E não é à toa que surgiu aquela famosa pergunta, né, o que Jesus faria? E hoje, ao relembrar o relacionamento de Jesus com Judas, a gente vai ver o que Jesus fez, né? Todos sabemos que Judas traiu a Jesus. Isso não é novidade. Mas é um mistério o que levou Judas a trair a Jesus. A Bíblia não traz muitos relatos e não dá muita referência de onde veio Judas. Tem alguma especulação pelo seu sobrenome, dependendo da cidade que ele veio, até mesmo ligado a um grupo que usavam umas espadas, umas facas, que eram assassinos, mas tudo isso é especulação. Mas temos algumas evidências, como diz em João 6,64, né, que pode indicar que talvez Judas não acreditava tanto em Jesus assim, como a gente pensa que ele acreditava, e que talvez ele não fosse um Messias, né? Ao contrário de outros discípulos que chamavam Jesus de Senhor, não tem uma referência na Bíblia que Judas chamava Jesus de Senhor. Ele sempre chamava ele de Rabi, que nada mais é do que o seu professor, né? Enquanto a Bíblia também tem testemunho de que outros discípulos demonstraram a lealdade profunda a Jesus, como em João 11:16, não temos nenhuma referência de Judas disso. E que talvez possa levar a crer de que Judas não tinha tanta fé assim em Jesus. E pode ser que talvez essa falta de fé possa ter sido aquele motivador para começar a fulminar o que aconteceu com Judas e o que ele fez, né? Nos evangelhos também, quando falam sobre os discípulos e listam os discípulos, sempre os primeiros discípulos nessa lista eram os discípulos mais próximos a Jesus. Independente da variação da lista, né, Judas sempre estava lá para o fim, ou se não era o último, o que leva a crer, né, da proximidade
dos discípulos com Jesus. Os mais próximos estavam na frente dessa lista. E os talvez não tão próximos que estavam mais lá no final. Para piorar um pouco o caso de Judas, em João 12, 1 a 12, é o relato de Maria, quando ela usa o perfume para ungir os pés de Jesus. Judas, quando viu isso, ele não ficou muito contente e achou que foi um desperdício. E aí Jesus vai na frente de todo mundo, acaba repreendendo a Jesus. Nos poucos relatos da Bíblia onde Jesus interage com Judas, um deles ele repreende a Judas, né? E talvez esse evento mudou alguma coisa em Judas, né? Porque ele foi humilhado na frente de todos os discípulos e talvez fez ele repensar na sua função como discípulo. Judas também era um cara que não era assim qualquer um. Ele era o tesoureiro do grupo, que leva a crer de que ele sabia de números, sabia de dinheiro, né, de matemática, assim por diante, de impostos e tudo mais. E que pode levar a crer também que ele, quando viu Jesus, uma oportunidade de se associar com ele, para ele melhorar a sua carreira profissional. Já que Jesus era um cara que todo mundo seguia, né? E ele acreditava que talvez Jesus fosse dominar e ser aquele governante e tudo, se associar a Jesus seria uma boa, né? Só que o principal argumento é que Judas realmente acreditava que Jesus era aquele cara, aquele Messias que ia vir, ia dominar os romanos e reconquistar Jerusalém. Talvez entrar com aquele exército grande e com grande poder governar Israel novamente. Só que a gente sabe que não foi isso que aconteceu. Jesus, quando foi a Jerusalém, na época da Páscoa, entrou montado num jumento para cumprir a profecia. Não foi aquela entrada grandiosa com o exército, né? E quando Jesus chegou lá, ele foi, como sempre, visitar o templo. Chegando no templo, o que ele viu? Os mercadores, os mercantes, todos lá fazendo comércio no templo, e isso deixou Jesus enraivecido e expulsou todo mundo. É difícil saber o que Judas achou de tudo isso, mas pode ter aumentado a dúvida quanto a Jesus. Já não entrou como aquele grande exército, como dominador, e ainda me faz isso, né, no templo, e isso é uma coisa que pode ter causado uma grande revolta. Eles estavam lá e era na época da Páscoa, e Jesus falou para os discípulos que eles iam celebrar a Páscoa, e eles foram para a ceia que a gente conhece, né, sabemos que foi a última ceia. Chegando nessa ceia, Jesus já sabia que ele ia ser traído, né? Como diz em Salmos 41:9 e Zacarias 11:12 a 13. Mesmo assim, mesmo sabendo do que ia acontecer, Jesus lavou os pés de todos os discípulos, repartiu o pão e o vinho e deu para todos. Foi uma cerimônia meio diferente da normal. Foi uma cerimônia bem solene, porque Jesus começou a dar referência do que estava por vir, que era da sua morte. Isso deixou os discípulos com uma certa dúvida, talvez uma certa angústia, incerteza e uma certa confusão. Mas ali, Jesus confessa que dentro deles havia um traidor. Então, imagina o clima agora, né? Aquela confusão e tudo mais, e ele fala que tem um traidor, e todos os discípulos perguntando, sou eu, mestre? Sou eu? Sou eu? Até Judas pergunta isso, né? Sou eu, mestre? E Jesus responde, né? Tu mesmo o disseste. Mas mesmo assim, Jesus reparte o pão, explica que é ele, o pão, dá o vinho e diz, esse é o meu sangue. E dá para cada um de beber. É difícil imaginar um ser humano, como é que ele consegue manter essa calma, essa solenidade, sabendo do que está por vir, sabendo de que vai ser traído. Como é que ele consegue fazer isso? Só alguém que está diretamente ligado com Deus. Só alguém que tem no seu caráter e na sua, né, que é o filho do homem, consegue fazer isso, né? Porque nós, como humanos, eu não consigo imaginar um de nós manter essa paciência e essa calma e ainda manter a solenidade, sabendo do que está por vir, né? Então, Deus consegue tratar a todos com esse mesmo amor, da mesma maneira, como se nada tivesse acontecendo. E mesmo depois, Judas saiu e quando encontra Jesus e dá o beijo em Jesus, que é o sinal da traição, que todos aí os discípulos verem que ele está sendo traído, Pedro vem e corta a orelha do soldado, Jesus calmamente, né? Pedro, não. Ele cura a orelha do soldado. E
e calmamente faz tudo isso. A atitude de Jesus com tudo isso é impecável. É essa atitude que a gente, né, deve lembrar de Jesus. Porque sabendo o que estava por vir, sabendo do sofrimento, sabendo da morte, mesmo assim ele nunca deixou de amar Judas. Nunca deixou de amar você e nunca deixou de amar a mim. Muito obrigado, Pitu. Foi fascinante esse estudo. Eu acho que nós, agora que conhecemos um pouco mais sobre essa história de Judas e como Jesus o tratou, nunca mais celebraremos uma Santa Ceia do mesmo jeito. Porque, na minha cabeça, eu não sei porquê, mas eu acho que eu pulei essa história. Eu achava que tinham 11 pessoas sendo com os pés lavados. Eu não sei porquê. Para mim, na minha cabeça, Judas já tinha ido embora para trair Jesus. Então, Jesus, sabendo que ele seria traído, lavou o pé dos discípulos. É um convite para nós orarmos mais sobre como celebrar a Santa Ceia, né? É um convite para aceitarmos o perdão de Jesus, e se isso talvez não tenha tido o efeito que deveria ter em Judas, com certeza teve nos discípulos, porque os discípulos viram isso. E os discípulos depois lembraram disso, e eles viram o amor de Cristo de uma maneira muito especial. Eu queria encorajar todos nós aqui e os que estão em casa a procurar maneiras de encontrar Jesus hoje. Obviamente, Jesus está no céu, seu Espírito está no nosso coração, mas ele diz em Mateus 25, as pessoas vão encontrar Jesus quando servirem o próximo. Eu queria ler para vocês para terminar isso aqui. Jesus dizendo assim: eu estava com fome e vocês me deram comida. Eu estava com sede e me deram água. Era estrangeiro e me receberam na sua casa. Estava sem roupa e me vestiram. Estavam doentes e cuidaram de mim. Estavam na cadeia e foram me visitar. Isso é Jesus dizendo às pessoas no juízo final. Aí os bons vão perguntar: Senhor, quando foi que o vimos com fome e lhe demos comida, ou com sede e lhes demos água? Quando foi que vimos o Senhor Jesus como estrangeiro e o recebemos na nossa casa, ou sem roupa e o vestimos? Quando foi que o vimos o Senhor doente ou na cadeia e fomos visitá-lo? Aí o rei, que é Jesus, responderá: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando vocês fizeram isso ao mais humilde dos meus irmãos, fizeram a mim. Foi a mim que fizeram. Então, a gente encontra Jesus disfarçado nas pessoas que estão com necessidade. Jesus, Madre Teresa fala isso, que Jesus está disfarçado nos necessitados. E quando servimos as pessoas, a Bíblia diz em Mateus 25, estamos encontrando a Jesus. Então, eu oro para que todos nós aqui passemos a viver uma religião prática, a transferir esse conhecimento teórico que a gente discute aqui, que é uma bênção, para a prática. E não estou falando só de mendigo, de dar comida para mendigo, que isso também é importante, mas cada um de nós tem pelo menos agora 5 pessoas que estão ou doentes, ou estão passando alguma necessidade financeira, ou estão sozinhos, como a Regiane falou. O que a gente pode fazer com isso? Será que a gente pode pegar o telefone? Será que a gente pode ligar para essa pessoa? Será que a gente pode escrever uma carta? Dessa forma, nós encontraremos Jesus. E eu prometo para vocês, porque não sou eu dizendo, é a Bíblia dizendo, que nós nunca mais seremos os mesmos quando encontrarmos Jesus dessa forma. Então, minha oração para você em casa e para nós aqui é que a gente se force a sair da nossa zona de conforto e encontre Jesus nesses pequeninos que estão necessitados. Muito obrigado a todos. E eu espero que vocês tenham sido abençoados por esse estudo, assim como eu fui. E se tiverem algum comentário, se quiserem compartilhar nosso vídeo, fique à vontade. Ficaremos muito felizes. E esperamos vocês mais uma vez na semana que vem para mais um estudo, para estudarmos a Bíblia e conhecermos mais sobre o amor de Deus. Agora o Paulo vai fazer uma oração para encerrar nosso estudo. Ok, oremos. Querido Pai que estás nos céus, muito obrigado por enviar Jesus como homem e por demonstrar para nós o que é o amor a todas as pessoas. Senhor, às vezes é difícil para nós sermos igual a Jesus, a amarmos a todos. É tão difícil. Somente pela Tua graça, somente pelo poder do Teu Santo Espírito. Dá, Senhor, a Tua graça, dá o Teu poder. E implante em nós o amor que Jesus tinha. Em nome dele pedimos. Amém.